Olá, pessoal, vamos tentar fazer um breve resumo sobre as leis de Newton, tá? Então vamos lá. Primeiro, quem foi Newton, certo? Então Newton, ele foi um físico, ele foi matemático, astrônomo, certo? Nascido em Londres, por volta de 1642, tá? E ele desenvolveu, vamos dizer assim, descreveu, né? Contribuiu bastante para o avanço da física. E uma das suas principais obras é Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, nesse livro aqui, ele deixou relatado, né, ele descreveu as leis do movimento, tá? As leis da dinâmica do movimento e também a gravitação universal. Então, ele tem outras contribuições na física, na matemática, mas esse é o seu registro mais famoso. Então, vamos lá. Então, para começar, temos a primeira lei de Newton, né? O que é que diz, o que é que trabalha a primeira lei de Newton? Vou começar agora com um experimento que foi feito não por Newton, mas por Galileu. Ele já estudava o movimento, mas não chegou a concluir, né, a fechar a descrição. Mas estudo de movimento ele é antigo até antes de Cristo, né? Embora quem descreveu, juntou as ideias, foi Newton. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma rampa, né? Uma rampa inclinada, certo? E vamos supor que eu solte essa esfera rosa, vermelha que está aqui, tá? Até que altura ela vai subir do outro lado. Então, intuitivamente, ora, se eu soltei de uma altura H, ela vem ganhando velocidade e sobe até uma altura H, né? Intuitivamente. E mais agora, se eu pegar aqui, né, essa rampa, esse lado direito da rampa, e diminuir a inclinação, né? Deitar um pouco. A pergunta é, ela vai continuar subindo até a mesma altura? Sim. A energia que ela tem aqui, tá? Ela vai ser convertida em outro tipo de energia, que não vamos falar hoje, né? E volta a ser a energia que ela tinha inicialmente, que é devido a essa altura H, que é a energia potencial gravitacional. Mas ela percorreu uma distância maior, né? Bem maior, tá? Para atingir o mesmo nível, certo? Então, Galileu pensou, e se eu fizer agora, né, minha rampa com inclinação zero, né? Quando é que essa bolinha vai parar, certo? Se não tiver nenhuma força resistiva, nada que atrapalhe esse movimento, ela não vai parar, certo? Essa energia que ela tem aqui, que era potencial gravitacional, né, que virou energia cinética, ela não vai ser perdida. Então, ela vai continuar com esse estado de velocidade infinitamente, se isso fosse possível, né? Eu ter um plano, né, infinito, tá? Então, é necessário que tenha algum agente para poder eu ter essa variação da velocidade da bolinha, certo? Mas quem concluiu, fechou essa ideia foi Newton, que disse, resumindo, né, um objeto permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com a velocidade constante, certo? A menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Então, se não existe nenhuma interação com esse objeto, se ele está em repouso, ele fica em repouso. Se ele está em movimento, ele permanece em movimento, tá? Lembrando que a velocidade, que é o que caracteriza, né, o estado de movimento, ela é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, depende da direção, do sentido e do número, do valor que ela tem para completar o seu entendimento, né? Uma grandeza vetorial. Então, se eu digo que a velocidade permanece a mesma, significa dizer que essas três características permanecem a mesma. Então, essa é a primeira lei de Newton, certo? Então, vamos caminhando. Temos agora aqui um exemplo. Na hora que você está no ônibus, lá, tranquilamente, né, está em pé no ônibus, por exemplo, velocidade constante, você não precisa fazer, né, aplicar um esforço, fazer um esforço muito grande para permanecer com seu corpo na vertical, mas na hora que o ônibus freia, aí sim, a velocidade diminuiu, você é arremessado para frente. Aí o seu esforço vai ser maior para manter o seu corpo
na vertical, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a força, né, aquele agente externo que fez com que o ônibus diminuísse de velocidade, agiu sobre o ônibus, tá? Mas não agiu sobre os corpos. Então, qual é a tendência da pessoa? É continuar com a velocidade, né? O ônibus em si diminui de velocidade, mas você não. Então, você quer manter a velocidade, por isso que você é jogado, né, para frente, tá? Outro exemplo aqui, no caso de um acidente. Então, é comum uma pessoa que não está com cinto de segurança, mesmo o carro sendo coberto, dela ser arremessada para fora, dependendo do acidente. Porque ela e o carro estão com uma certa velocidade. O carro é bloqueado aqui, né, pelo obstáculo, mas a pessoa não está sob a ação de nenhuma força. Então, ela tende a permanecer com aquela velocidade. Então, ela é arremessada para fora do carro, né? Ou então acaba se machucando no painel do carro, assim por diante. Um outro exemplo é esse gifzinho, que tem bastante lá no Instagram, na internet. Eu tenho um boneco e uma cama elástica. Então, eu empurro essa cama elástica para baixo, né? Só que foi tão rapidamente que não deu tempo nem o boneco, né, alterar seu estado de movimento. Então, ele está parado e com a câmera um pouquinho mais lenta, a gente observa que ele continua parado após o impacto e só depois começa a alterar a sua velocidade, né? Começa a cair devido à força gravitacional, tá? Então, por inércia, ele tende a ficar lá paradinho, mas a força gravitacional atua e ele cai. Um outro exemplo que eu tenho é esse GIF também, que você encontra facilmente na internet, em que o rapaz vem em cima do carro, ou seja, ele está com a mesma velocidade do carro, então ele salta na hora que vê as argolas, né, aqui, e consegue passar pelas argolas e mesmo assim cair, né, sobre o carro novamente, né? Mais um exemplo. E agora, já caminhando, segunda lei de Newton, né? O que é que diz a segunda lei de Newton? Ora, é necessário uma força, é necessário uma interação, né, essa força externa, para alterar a velocidade do objeto. Ok, tá? Agora, como essa força ela é capaz de alterar, certo? Qual a relação entre a intensidade da força aplicada, certo? E a variação de velocidade ou a variação de estado de movimento que esse corpo vai ter. Então, foi aí que Newton fez, né, descreveu a seguinte relação. Olha, quanto maior a força, maior vai ser a variação dessa velocidade. Mas também, quanto maior a massa, menor vai ser a variação dessa velocidade, tá? Então, só reorganizando essa equação, F vezes 1, F é igual a M vezes A, MA, tá? Então, eu posso dizer que força é igual a massa vezes aceleração, mas essa força aqui, veja que agora apareceu um Rzinho. Por quê? Se eu estou analisando meu corpo, meu sistema é o corpo, então eu preciso analisar todas as forças que estão atuando sobre ele. Então, aqui irá ser o quê? A força resultante, que é o somatório de todas as forças que atuam sobre ele. E essa setinha aqui é o quê? Lembrando que simboliza, né, significa dizer que trata-se de uma grandeza vetorial, em direção, sentido e módulo, né, o númerozinho que descreve. Então, resumindo a segunda lei de Newton, a aceleração de um corpo é proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. A força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, tá? Então, você vai fazer soma de vetores para encontrar essa força resultante, certo? Exemplo, né? Quando você está empurrando um objeto, tá? Quando você está empurrando um objeto, porque quando você arremessa um objeto sobre uma mesa, ele para. Ora, foi dito que para alterar a velocidade de um objeto é necessária uma força. Mas se eu empurro o objeto sobre uma mesa, minha mão perdeu o contato, não tem mais a força atuante, né, que minha mão aplicou. Então, ele parou. Mas por que ele parou? Ah, existe força sim, que é a força de contato entre o objeto e a mesa, que é uma força de atrito, resistindo a esse movimento, contrária ao movimento. A força de atrito sempre é contrária ao movimento, tá? Então, faz com que a velocidade
diminua até parar. Por isso ele para. Existe força sim atuando, força resultante. Então, por mais que eu diga, olha, essa mesa aqui é super lisinha, tá? Ela não tem força de atrito, não existe atrito aqui. Mas se eu pudesse olhar, tá, com o microscópio, era isso aqui que eu iria ver, completamente rugoso. Então, existe atrito, sim, certo? E lá na frente vocês vão ver que esse atrito, na verdade, é uma força de origem eletromagnética, tá? Não necessariamente uma força mecânica de contato. Então, para fechar esse exemplo, temos o quê? Se o bloco está se movendo para a direita, né, como eu arremessei ele, a força de atrito está para onde? Está para a esquerda, tá? E só tem essa força atuando no bloco. Minha mão já perdeu o contato, tá? Eu estou desprezando a resistência do ar. Então, na direção do movimento, claro que eu tenho força-peso, força normal que se anulam, né? Mas na direção do movimento, eu só tenho essa força capaz de alterar a velocidade. Então, eu posso dizer que a força resultante, na hora que eu somo todas as forças que atuam no bloco, a força resultante é igual à força de atrito, nesse exemplo. Então, vamos lá para a terceira lei de Newton, tá? Então, a força, ela nunca ocorre sozinha, única, em um sistema, certo? Eu sempre vou ter um par de forças, que é o que eu chamo de ação e reação, porque a força ocorre devido à interação de dois corpos, ou de parte deles, que é o que está escrito aqui. Então, isso é que é a terceira lei, certo? Então, a força ela sempre aparece em dupla, que é devido à interação entre dois agentes, tá? Então, como exemplo, eu tenho aqui o lançamento de foguete, certo? Então, o foguete, ele está numa região de vácuo, não tem ar, não tem nada que ele possa se impulsionar para frente. Então, o que é que ele faz? Ele aplica uma força, tá? Uma massa gasosa para baixo, e no que ele empurra essa massa para baixo, a massa reage empurrando ele para onde? Para cima. Então, eu tenho aí ação e reação. O foguete empurra a massa para baixo, ou seja, ele arremessa essa massa para baixo. Enquanto isso, né, ele se impulsiona para cima, a massa empurra ele para cima, tá? Um outro exemplo também de ação e reação eu tenho um motorista no veículo, tá? E ele colidiu com um obstáculo. Então, ele bater no obstáculo seria ação. O obstáculo, certo? Amassar o carro dele, bater dele, seria a reação. Então, sente o obstáculo e sente o carro desse rapaz aqui, um impacto, né? Inclusive ele também, tá? Então, a terceira lei de Newton nada mais é do que um par de forças de mesma direção, mesmo módulo, certo? Essa interação sempre é da mesma quantidade, mas de sentidos opostos e atuam em corpos distintos, tá? Aqui eu tenho o obstáculo e o carro, cada um sofre uma. Aqui eu tenho a massa gasosa e as partículas aqui e o foguete. Cada um sofre uma. Então, ocorre sempre em interação, né? Interação de dois corpos. Mais exemplo, tá? Quando você está andando. Para você andar, você empurra o solo para trás. E o solo empurra você para frente. Tá? Então, uma força age sobre o solo e outra força age sobre você. Mesma intensidade, né? Mesma direção, mas de sentidos opostos e atuando em corpos diferentes. Um outro exemplo é quando você está nadando. O que é que você faz para se impulsionar? Você empurra a água para trás, né? Mas você se move para frente, então a água empurra você para frente, tá? E um exemplo que você pode fazer em casa, né? Se você não tem patins, poderia fazer até com meias, né? Para diminuir o atrito ali entre os seus pés e o chão, é empurrar uma parede. Quando você empurra a parede, você é empurrado para trás, tá? Mas por que você não se desloca? Devido ao atrito que está com o chão. Mas se eu coloco um patins, ou então se eu coloco uma meia, né, eu vou observar que eu estou me deslocando para trás, ou seja, tem uma força atuando sobre você. Então, para fechar a primeira lei de Newton, tá? Todo corpo tende a permanecer
com a mesma velocidade, a menos que atue uma força sobre ele, tá? No caso, a menina aí não atuou nenhuma força, ela tendeu a permanecer com a velocidade que ela estava, foi jogada para frente. Segundo a lei de Newton, a aceleração adquirida pelo corpo, certo? Ou seja, a variação de velocidade depende da força que ele está sofrendo, ou seja, quanto maior essa força, maior a aceleração, e depende também da massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. E para fechar, terceira lei de Newton, ação e reação. O objeto, né, um corpo, aplica uma força sobre o outro, mas sofre também, devido a essa interação, uma força de mesma intensidade, né? Então, aqui eu tenho a hélice de um barco, por exemplo, empurrando a água e a água empurrando o barco para frente, tá? Então, com isso, finalizamos. Até a próxima!